Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse que é mais um episódio do Chá com Fono. Hoje a gente está recebendo aqui a Isabelle Machado, que é fonoaudióloga, faz parte do Criança Tagarela Clube, e a gente vai falar, será que dá tempo para fono ter hobby? Vamos falar sobre isso e eu estou ansiosa que eu quero aprender também. Isa, posso te chamar de Isa? As pessoas te chamam de Isa? Sim, normalmente é Isa mesmo. Isa, seja muito bem-vinda. Se apresenta, fala um pouquinho de você, da sua rotina clínica. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, Leide. Eu sou, assim, assinante número 1 do clube. Eu adoro os seus recursos. Então, eu sou fonoaudióloga, como você disse. Pode me chamar de Isa, fiquem à vontade. Eu atuo atualmente, né, nas áreas de linguagem e motricidade orofacial. O meu público é a maioria crianças, mas eu também atendo adultos com demanda de MO, só demanda de MO. Eu sou de Tatuí, uma cidade do interior de São Paulo. Eu tenho um consultório aqui com a Ana, que é minha amiga e também é fono. E esse é o segundo ano que eu atendo exclusivamente no consultório. Então, venho tentando adaptar a minha rotina, a minha agenda, para conseguir inserir algumas coisas além do trabalho, que a gente sabe que é muito importante. Uau, muito bom. Agora eu fiquei com uma dúvida para a gente começar. Você falou que é o segundo ano atendendo no consultório. Essa rotina de consultório, de sempre achar que poderia estar atendendo mais, fazendo mais, deixa ter tempo para ter hobby? Eu acho que a questão principal é a gente conseguir estabelecer os nossos limites e organizar a nossa rotina para conseguir esses hobbies. Quando a gente fala em hobbies, às vezes a gente pensa assim que tem que ser algo muito grande, algo que ocupe muito tempo, e nem sempre é. Às vezes, alguma coisa que a gente gosta de fazer, mas que a gente acha que não tem tempo, mas a gente consegue adaptar na nossa rotina. Então, por exemplo, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, fazer alguma atividade manual, como, por exemplo, a cerâmica, que é alguma coisa que eu faço. A gente não precisa passar horas ali fazendo aquilo, né? Mas que a gente consiga inserir um pouquinho antes do trabalho, ou durante o dia, ou depois do trabalho. Mas, para que isso a gente consiga fazer isso, a gente precisa organizar a nossa rotina de trabalho também, né? Porque se a gente trabalha com uma agenda muito cheia, o dia todo, todos os dias, a gente mal consegue dar conta da demanda do trabalho. Porque algo que a gente conversa bastante, né, é sobre a questão, por exemplo, da fono. A nossa demanda vai muito além dos 40, 1 horas de sessão. A gente tem muita demanda além disso. Então, a gente precisa considerar essa demanda extra do trabalho para considerar a nossa agenda de trabalho, para assim conseguir organizar o que a gente quer fazer além do trabalho. Então, por exemplo, como eu falei, né, fazer um exercício físico, fazer um pilates, que é outra coisa que eu gosto bastante, fazer uma cerâmica, fazer outra coisa manual que você goste, a gente precisa ter uma agenda organizada de trabalho, uma rotina organizada, e entender que a gente consegue sim inserir isso, que não precisa ser algo grande, que ocupe muito tempo do nosso dia, mas entender também o que é prioridade para a gente. Muito interessante. Você deu aí alguns exemplos dos seus hobbies, o que que você gosta de fazer, mas vamos falar de todos. Qual é ou quais são os seus hobbies? O que que a Isa gosta de fazer quando não está atendendo, quando não está trabalhando? Olha, isso muda bastante, assim, de tempos em tempos eu mudo o que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, há alguns anos aí, eu gostava de ir muito para academia. Nossa, meu hobby principal, se eu não estivesse atendendo, eu estava na academia, fazendo algum exercício físico. Hoje, eu vou para academia? Vou. Mas, assim, eu vou porque eu sei que eu tenho que fazer, que é algo importante para minha saúde, né? Cuidar do meu corpo. Mas não falo, assim, que é a coisa que eu mais gosto da vida. Pilates. Pilates é uma coisa que eu gosto muito. Eu comecei a fazer Pilates há 6 meses. E, assim, eu faço questão de inserir na minha rotina, porque é um exercício que eu sinto prazer em ir. Então, eu faço 2 vezes na semana. Em terça-feira, eu vou antes do trabalho, porque eu sei que se eu for deixar para ir depois, eu não vou ir. Porque eu sei que isso funciona para mim. Pode ser que não funcione para você e não funcione para outra pessoa. Mas eu sei que se eu deixo para fazer atividade física ou algo que eu precise sair de casa depois do trabalho, eu não vou fazer. Então, eu tento inserir isso como uma prioridade para eu fazer antes do trabalho. É fácil? Não é? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de começar a atender cedo para terminar de atender cedo. Porque eu sei que isso funciona para mim. Então, eu preciso dormir muito cedo para acordar muito cedo para conseguir fazer essa atividade física antes de vir para o trabalho. E também faço no sábado, que daí é final de semana e é mais tranquilo. Mas dá aquela preguiça, final de semana você já tá cansado? Mas é algo que eu gosto e eu sei que depois que eu for vai me fazer bem. Outro hobby é a cerâmica.
Eu comecei a fazer cerâmica em dezembro, faz pouquíssimo tempo. Eu falei que eu sou uma aprendiz ainda. Como que eu comecei a me interessar pela cerâmica, né? Eu sempre vi vídeos em rede social, porque acho que foi uma febre, assim, que foi surgindo nas redes, né? E eu recebi 3 amigas em casa, no final do ano, no recesso, para o jantar. E uma delas deu de presente um imã de geladeira de cerâmica. A hora que eu vi aquilo, eu falei, o que eu quero aprender? E aí, são amigas, assim, da época da escola, então são amigas de infância mesmo, né? E a Vitória, ela já estava sabendo fazer, ela já estava aprendendo, ela já tinha aprendido. Enfim, já era o hobby dela. Eu falei, mas eu quero que seja o meu. E a Rafa, que também é minha amiga, já estava aprendendo a fazer. Então, acho que no outro dia, nós compramos a massa, marcamos e fomos na casa dela para aprender a fazer cerâmica. E desde então, eu não parei mais. Porque foi algo que me ajudou a ser produtiva além do trabalho. Sabe aquela questão que chega no final de semana, você não quer demanda de trabalho. Pelo menos eu não consigo render nessas questões normalmente no final de semana. Mas você também não quer ficar sem fazer nada, se sentindo improdutiva. Então é algo que toma meu tempo, me faz sentir produtiva, mas que me faz descansar ao mesmo tempo. Então, assim, para mim foi o hobby perfeito, porque o Pilates você fica ali 1, 2 horas, mas acaba, e o resto do dia, o que você faz? É claro que eu não fico todo final de semana só fazendo isso, mas final de semana que eu fico em casa, que eu não tenho muito o que fazer, e eu não quero ficar ali só rolando feed de rede social, eu sento ali e fico e me sinto super bem. Então, foi assim que eu comecei a fazer cerâmica e o Pilates. Eu também gosto muito de cozinhar, então é algo também que eu faço questão de inserir, principalmente nos finais de semana, que é onde eu tenho mais tempo, mas assim, cozinhar doce, porque salgado eu sou não é minha praia, né? Então, eu sempre tento, durante o final de semana, fazer um doce para ficar em casa, para o pessoal ir comendo. Então, também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e que eu tento inserir na minha rotina porque eu sei que me faz bem, me faz descansar e não me sentir improdutiva. Ai, você falando aí do Pilates me deu até saudade, porque eu já fiz Pilates e eu sou muito defensora do Pilates. Na época eu parei o Pilates porque eu precisava fazer musculação, não dava para conciliar os dois, mas eu tô assim, sabe, flertando com ele de novo, Ai, gente, é muito porque bom. é muito gostoso. E eu acho que o bacana do Pilates é que ele faz uma coisa que a gente acaba precisando muito, que é centrar a gente na gente mesmo, centrar as nossas emoções, olhar para o nosso corpo, as sensações do corpo. Eu acho que isso é delicioso. Quando você estava me contando quais são os seus hobbies, eu só fiquei pensando assim, é um descanso ativo, porque existem diferentes tipos de descanso. Outro dia eu estava vendo meio que uma teoria assim de a gente precisa de diferentes descansos a depender do nosso tipo de trabalho. Então, porque às vezes a gente associa muito o descanso com preciso estar deitada no sofá, preciso estar numa rede balançando sem fazer nada. Só que às vezes o descanso que a gente precisa não é esse, né? Eu estava vendo essa teoria e falava, por exemplo, se é uma pessoa que trabalha com um trabalho mais braçal, que faz muito esforço físico, é uma pessoa que vai precisar desse descanso, de estar deitada no sofá, assistindo televisão, de repente lendo um livro. Mas no nosso caso, quando a gente faz um trabalho muito mais intelectual, que a gente está ali atendendo, que a gente está prestando atenção em tudo, né? Onde que a criança olhou, a gente já está ali super atenta. Isso cansa muito mentalmente. E aí o descanso que a gente precisa acaba sendo outro, um descanso mental. E quando a gente faz esse descanso mental, a gente precisa, muitas vezes, levar o nosso corpo para fazer algo, porque aí a gente leva o nosso corpo para sentir e a mente fica mais vazia. Todos os hobbies que você me contou seguem essa linha, e eu acho excelente também. Sim, claro que existem dias que eu também quero chegar em casa e ficar deitada assistindo alguma coisa na TV ou rolando feed de rede social. E acho que isso é normal, todo mundo tem dias. Tem dias que eu chego em casa e pensar em lixar uma peça de cerâmica ou pintar alguma coisa, eu fico, ai meu Deus, hoje eu não tô no clima. E tá tudo bem, é normal isso acontecer, né? Então, é algo que eu acho muito interessante. A gente precisa entender o que funciona pra gente, porque o que funciona pra mim, talvez não funcione pra você. O que funciona pra você, talvez não funcione pra mim, né? Então, esses hobbies, essas coisas que eu citei, funcionam muito pra mim, porque eu gosto de me sentir útil, me sentir fazendo algo que não seja relacionado ao trabalho, mas talvez a outra pessoa precise ficar ali deitada assistindo uma Netflix e tá tudo bem. Mas e que também tem dias e dias, não é porque eu gosto de hobbies assim que eu precise segui-los todos os dias, né? Exatamente, vai muito do que o nosso corpo tá precisando naquele momento, porque às vezes a gente vai estar precisando, a gente pode amar cozinhar, mas aquele dia específico a gente tá precisando
precisando pedir um delivery, ficar deitadinha, nem assistindo uma série, às vezes olhando pro teto. Nossa, eu fazia tanto isso, às vezes, quando eu tava muito cansada mentalmente, eu ficava deitada, olhando pro teto. E aí, entrando nesse assunto, assim, um pouco anterior, você já teve agora, eu acho que você tá bem evoluída nesse assunto do hobby, de você ter uma vida fora do trabalho, mas você já teve, assim, uma fase de, eu vou só trabalhar e sobreviver e ver no que dá, porque eu imagino que muitas pessoas, muitas fonos que estão ouvindo a gente, pode estar passando por isso agora, porque eu já passei, por exemplo. Então, o que você tem a falar, assim, já viveu isso? Já aquela rotina de atender, horas, 12, 10 horas por dia, chegar em casa cansada, dormir, acordar cansada e voltar a atender. Mas chega uma hora que a gente precisa entender, né? Pelo menos para mim, o que aconteceu foi que eu entendi que não funcionava, que eu estava indo muito além do meu limite, e eu acho que tá tudo bem. A gente tem que entender o que funciona e até onde a gente consegue ir, e que eu não queria mais aquilo. Então, aí eu fui migrando os meus atendimentos, mudando para o consultório, mesmo, né, no consultório, fazendo a minha agenda, entendendo até onde eu queria ir, quantos pacientes eu queria atender, as demandas que eu sei que eu consigo dar conta. Então, fui filtrando isso e deixando a rotina mais leve. Mas, assim, não tenho a rotina perfeita, tem muita coisa que eu ainda quero mudar, que eu sei que vai me ajudar muito nessa questão de autocuidado, de entender, né, e respeitar os meus limites. Mas eu acho que isso a gente vai construindo pouco a pouco, né? É muito difícil mudar tudo da noite para o dia. Mas eu acho que o ponto-chave é a gente entender os nossos limites e tentar mudar, mesmo que seja um pouquinho por vez, até a gente conseguir ter uma rotina saudável. Ai, com certeza, eu já passei por isso. Nessa época que eu passei por tudo isso que eu contei, eu tinha assim, eu falava, eu tenho um teto de atendimentos que eu consigo fazer no dia com qualidade. E eu percebia que eu passava assim, uns 5 atendimentos daquele dia. E aí eu falava assim, nossa, não tá sustentável nem para mim e nem para os pacientes, que merecem também um atendimento de qualidade. Claro que a gente também sabe e reconhece que em alguns momentos essa vai ser a única possibilidade que essa pessoa tem, assim como já foi a única possibilidade que eu tinha e provavelmente a única possibilidade que você tinha. E tá tudo bem também, a gente tá num lugar que não é tão confortável, que a gente não gostaria de estar, mas isso que você falou é muito importante, de entender que aquilo não tá bacana, que aquilo não tá saudável e começar a se movimentar, fazer um plano, entender, porque colocar no papel mesmo. Por exemplo, se eu atendo 12 pacientes por dia e eu percebo que o meu teto de qualidade são 6, peraí, o que eu preciso fazer para viabilizar isso? Eu preciso, de repente, ter um outro projeto que não me envolva, não me gaste tanto tempo, que não seja atendimento, ou eu preciso estar no consultório particular que eu posso cobrar um pouco mais e aí atender um pouco menos. Quais são o meu plano de ação para viabilizar o meu descanso, o meu hobby, né? E tudo é isso que você falou, uma construção, não é do dia para a noite. E mesmo quando a gente já tem algo consolidado, às vezes vão acontecendo coisas e a gente precisa mudar tudo, né? Tipo, você falou que começou o seu novo hobby tem 6 meses, né? Ou no final do ano? O Pilates faz em 6 e a cerâmica foi no final do ano, em dezembro. Então, faz pouco tempo. Mesmo quando você já tem uma rotina consolidada, eu gosto de caminhar, gosto de ir para academia. Muda, porque a gente muda, a nossa vida muda. E eu acho que isso é uma das coisas deliciosas que a gente tem, né? Sim, com certeza. E você já se sentiu, assim, culpada por estar fazendo, tipo assim, eu tô gastando aqui meu tempo fazendo essa cerâmica, eu tô no Pilates, eu devia estar escrevendo aquele relatório, eu devia estar fazendo Sempre tem alguma coisa que a gente deveria estar fazendo, né? Já, hoje diminuiu bastante. Acho que hoje eu consegui realmente entender que tá tudo bem. Mas é claro que às vezes ainda acontece, né? Mas no passado isso acontecia com mais frequência. Por isso que eu trouxe, né, que a cerâmica, o Pilates, hobbies mais ativos, me fazem também não se sentir assim, 100% sem fazer nada. Eu estou fazendo algo que para mim é importante, mas que não está relacionado diretamente ao trabalho. Mas, por exemplo, às vezes isso acontece
acontecia mais, mas hoje ainda acontece. Eu não consigo dar conta de toda a demanda fora do atendimento, que são muitas, mas relacionadas ao trabalho, durante a semana. E chega no final de semana, tem coisa para fazer. Só que nem sempre eu consigo render, porque é o que eu falei, às vezes a gente chega no final de semana, a gente tá cansado, a gente não consegue sentar e assistir uma aula, ou sentar e assistir um relatório, e escrever um relatório. Isso acontece, pelo menos comigo acontecia com muita frequência, e ainda acontece. E aí eu ficar lá sentado, sem fazer nada, quando tá aquela lista gigantesca de coisa para fazer, me gerava muita culpa. Porque assim, tô aqui sentada, mexendo no celular, assistindo alguma coisa, sendo que eu poderia estar ali fazendo tal coisa. Mas se eu sento na frente do computador, eu não rendo. Só que, no meu caso, né, ficar ali assistindo algo, mexendo no celular, também não me fazia descansar, porque eu ficava todo o tempo me culpando. Agora, não mais. Como eu estou fazendo algo que eu gosto, mas que também ocupa o meu tempo, esse nível de culpa diminuiu bastante. Foi algo, assim, que mudou muito. E às vezes acontece, eu tenho tal coisa para fazer, eu sento na frente do computador, mas eu vi que não vai dar ali. Tá tudo bem, outro dia, durante a semana, né? Uma coisa que eu adotei também na agenda. O meu espaço, né, o meu tempo de almoço é maior. E nem sempre eu gasto todo o meu tempo de almoço comendo ou fazendo alguma coisa que não é do trabalho. Às vezes eu uso esse tempo para resolver alguma coisa, escrever um relatório, ou montar alguma coisa de algum paciente, enfim. Então, eu sei que eu tenho esse tempo durante a semana para fazer isso. Ou que eu tenho, por exemplo, 2 períodos que eu não atendo no consultório, mas que eu posso usar para fazer isso. E se eu não fizer hoje, não fizer hoje, tá tudo bem. Na próxima semana eu faço, em tal dia, em tal horário, e eu consigo encaixar. Então, acho que foram coisas que me ajudaram bastante. Ah, excelente. Eu não sei como é que foi, assim, a sua trajetória desde criancinha até agora, mas falando sobre mim especificamente, eu sou uma pessoa que sempre fui muito, muito orientada ao trabalho. Sempre, outro dia eu estava relembrando, assim, uma festa de 5 anos que eu tive, e aí eu lembro que uma das coisas mais legais para mim da minha festa era servir os convidados. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito orientada ao trabalho. Quando eu entrei na faculdade, eu carreguei um peso. Para mim é um peso, ninguém colocou esse peso em mim, mas eu coloquei que era a primeira pessoa da família a estar numa universidade pública, e minha mãe, com todo o esforço que ela tinha para conseguir pagar minhas passagens de ônibus para ir até a faculdade, e eu falava assim, não, mas eu não posso, eu preciso, aí eu entrei assim, em todos os projetos possíveis e imagináveis. Eu fiz, sabe, aquelas coisas de hora complementar? Eu finalizei na metade da faculdade e continuei fazendo muitos projetos, fundei liga, e eu fazia e acontecia. Olha que meu dia só tinha 20 horas, porque 4 eu já passava no ônibus. E aí, quando eu me formei, também tinha isso, porque eu vivi aquela coisa toda, preciso dar conta, preciso fazer valer a pena o esforço, e agora eu preciso transformar isso em reconhecimento financeiro. E aí, opa, tem que abrir todos os horários possíveis na agenda, tenho que atender, tenho que não sei o quê. E aí eu comecei a ver, depois de um tempo, não muito longo, né? Porque eu acho que ninguém consegue sustentar uma rotina tão irreal assim por muito tempo, o quanto que aquilo estava me fazendo mal, quando, por exemplo, eu não sou uma pessoa nada grosseira, nada assim, eu sou uma pessoa que tem pessoas que falam assim, nossa, Leide, você devia ser um pouco mais incisiva. Não, eu sou a pessoa da tranquilidade, sempre do diálogo. Quando eu comecei a, de repente, responder uma pessoa com um pouquinho, assim, uma pitadinha de grosseria, com uma pitadinha sabe? Aí eu falei assim, gente, peraí, eu não tô legal. E aí, quando o meu marido também começou a perceber, falou assim, o que que tá acontecendo com você? Que você só fica mal-humorada o tempo inteiro. E aí eu comecei a entender que eu precisava tomar um rumo da minha vida, que eu precisava fazer alguma coisa para mudar aquela rotina que eu tava, que não me deixava fazer mais nada, além de trabalhar e ficar deitada olhando pro teto, que nem uma série eu queria assistir. Teve algum momento, assim, para você, que você falou assim, nossa, não tá dando, tá insustentável, preciso fazer algo para mudar? Sim, essa questão de lotar a agenda, eu acho que é algo que acontece com muita frequência, né? Acho que não é algo pontual comigo e com você que isso aconteceu.
ainda é muito difícil, por isso que eu falo que a gente tem que reconhecer os nossos limites e ser firme deles, porque nem todo mundo entende a questão da gente não atender todos os dias ou não atender todos os horários, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa extremamente diurna, então eu sei que eu funciono de manhã, então eu preciso começar a atender mais cedo e terminar mais cedo, porque isso funciona para mim. Então, horários, por exemplo, no fim do dia, eu quase não tenho, porque eu sei que eu não vou conseguir entregar para o paciente aquilo que eu preciso entregar. Claro que nem sempre foi assim, né? A gente sempre fala, todo mundo provavelmente já passou por questões de passar, de extrapolar, né? Número de atendimentos, enfim. Mas, então, quando eu percebi que isso, além da questão física, foi me dando cansaço mental, a questão até de saúde, assim, crise de enxaqueca todos os dias, todos os momentos possíveis. A imunidade caía, assim, de uma maneira. Eu ficava doente um atrás do outro. Eu falei, não, pera, Isabelle, calma. E é o que eu trouxe, né? E nem todas as pessoas entendem isso, porque às vezes tem questionamento, nossa, mas você não trabalha todos os dias? Nossa, mas você não trabalha tal horário? Só que além da gente precisar de tempo pra gente, a gente ainda tem que ter tempo das demandas fora do atendimento, que são muitas, né? Sentar, fazer um relatório, sentar, analisar uma avaliação, sentar, montar um plano terapêutico, fazer orientação para a família, para os outros profissionais. São coisas que demandam tempo e que também é nosso trabalho. E se a gente não considerar isso, a gente não consegue sustentar isso por muito tempo, né? Eu acho que tem uma grande questão que você colocou, que a gente é muito levado a acreditar que a gente só está trabalhando quando a gente está atendendo, sendo que o nosso trabalho tem o atendimento, faz parte do nosso trabalho, mas tem outras 1000 coisas que estão relacionadas. E aí a gente acaba criando uma armadilha para a gente mesma, porque eu quero trabalhar o dia todo, e aí enche a agenda de atendimento o dia todo, e daqui a pouco está fazendo o relatório 10 da noite, sábado de manhã, sábado à tarde, escrevendo evolução, porque tem outras demandas de trabalho que precisam ser incluídas ali e a gente não inclui. Foi já uma coisa que eu acreditei muito. Se eu tenho todo dia de 8 às 6 de possibilidade para atender, por que não atender todos os dias de 8 às 6? Então, é muito importante a gente lembrar disso e colocar uma coisa que me ajudou muito, assim, cada atendimento que a gente faz, normalmente a gente tem um tempo médio que a gente gasta fazendo evolução, fazendo relatório, avaliação, uma média, né? Preparando a terapia, colocar isso de alguma forma na agenda também, já vai ajudar a ter uma agenda mais realista, porque aí não é só o tempo de atendimento, né? O tempo ali completo. Outra coisa, deixa eu comentar, que eu comecei a inserir na minha agenda, contar no meu tempo de atendimento, que para mim funcionou muito. Então, por exemplo, meus atendimentos hoje são de 45 minutos, mas normalmente eu marco paciente de hora em hora. Uma vez eu vi a Ana Carol falando isso no Instagram, eu falei, gente, faz muito sentido. Porque assim, tempo para a gente fazer uma evolução, nem sempre dá, mas às vezes dá o tempo de você fazer uma evolução, o tempo de você beber uma água, o tempo de você ir no banheiro, coisas assim que a gente precisa fazer e que se a gente colocar um atrás do outro, das 8 às 6, a gente não consegue. Então, é algo que eu coloquei assim, desde o ano passado também, e vem me ajudado muito. Então, eu consigo terminar aquele atendimento, eu consigo organizar a sala quando precisa, eu consigo pegar o recurso que eu vou usar com o próximo paciente, eu consigo, às vezes, evoluir, às vezes, mandar uma orientação para a família por mensagem, beber uma água. Nem sempre eu consigo fazer tudo isso, porque 15 minutos passa assim, né? Mas já me ajuda a desacelerar. Calma, agora nós vamos pro próximo. Foi algo assim que me ajudou muito nessa questão da rotina. Mais uma dica para quem quer começar a organizar a rotina, desafogar, começar a fazer um hobby, talvez não nesses 15 minutos, mas já vai ajudar bastante não levar tanto trabalho assim para casa ou fora do horário. E para fono que tá ouvindo a gente, que tá pensando assim, acho que eu preciso de um hobby, acho que eu só estou vivendo para trabalhar, acho que eu só estou vivendo para cuidar da minha casa, para estar com meu marido, gostaria de fazer alguma coisa que fosse para mim, de repente um descanso mental, bem parecido assim com o seu ou não. Dica que você daria assim para a fono que quer encontrar um hobby? Eu acredito que a primeira coisa é não tentar inserir algo muito grande assim na rotina, porque às vezes a gente fala em hobby, não precisa ser algo que
ocupe muito espaço, muito tempo. Pode ser algo simples, como eu comentei no começo, né? Algo que seja de coisa de meia hora, de 1 hora de tempo, que seja passear com alguém num parque, fazer uma caminhada com uma amiga, pegar um livro para ler que está ali parado, que você queria ler faz tempo, procurar alguma coisa que você gostava de fazer e parou de fazer, ou algo que você vê nas redes sociais, fala, nossa, que legal, salva aqui porque eu quero tentar fazer, mas não faz. Então, acho que tentar procurar algo que pareça simples demais, e que talvez se você inserir isso que parece simples demais na rotina, um pouquinho por dia, ou, sei lá, não faço exercício físico nenhuma vez na semana, que eu consiga fazer 2 vezes na semana, já é algo para você, algo que você goste, né? Então, tentar inserir isso pouco a pouco e não esperar que vai ter o cenário ideal, vai ter o tempo ideal, porque se a gente ficar esperando isso, a gente sabe que não é muito mais difícil de acontecer, né? Ai, concordo plenamente. Eu acho que quando a gente está pensando em hobby, talvez seja interessante a gente diminuir ao máximo a barreira de entrada, a barreira de começo, porque aí a gente pensa, ai, nossa, mas aí eu quero fazer, sei lá, gente, deixa eu pensar aqui em alguma coisa que dê muito trabalho para fazer. Eu quero começar a fazer drinks em casa. Esse não é um hobby muito saudável, né? Mas vamos usar aqui de exemplo. Quero começar a fazer drinks, mas aí você vai de repente precisar de uma aula, aí você vai precisar comprar um monte de coisa, porque para fazer drink você precisa de não sei o que, de espuma de sei lá o que, e aí você vai precisar encomendar, porque não acha tão fácil, pelo menos eu já tentei procurar aqui por perto, e aí você acha uma coisinha aqui e outra ali, e vai sendo muito trabalhoso. E nesse exemplo que você deu da academia, por exemplo, foi o que aconteceu comigo. Eu tinha muita dificuldade em colocar na minha rotina, e eu comecei fazendo 2 vezes por semana. E ainda faltava. As 2, alguma vez assim, ainda acontecia. Só que depois, 2 vezes começou a ficar fácil, né? Persistindo ali, sabendo que tinha semana que às vezes eu conseguia ir só uma. Depois, 2 vezes começou a ficar fácil. Aí eu falei, opa, então acho que agora tá na hora de 3. Aí era assim, às vezes conseguia só ir 2. Aí depois 3 começou a ficar fácil. Opa, eu acho que, será que 4? Porque eu percebo que para mim, fazer um bom cardio, uma boa bicicleta, ficar lá naquela escada meia hora ouvindo música da pior qualidade, é muito bom, ajuda a gente a realmente desacelerar. Eu fazia muito ouvindo podcast, só que aí a gente tem que estar prestando atenção, né? Aí eu comecei a falar, eu quero ouvir umas músicas ruins, um negócio assim, duvidoso, que eu nem compartilho com ninguém, que eu tenho vergonha da minha playlist de treino, mas ajuda muito. Então, isso que você falou de começar com pouco, é assim, eu acho que é a dica-chave. Sim. Você já começou a falar sobre rotina, como colocar isso na rotina, mas eu acho que a gente pode, de repente, aprofundar um pouquinho mais. A gente já falou como encontrar o hobby, escolher ali alguma coisa que gosta, que não seja muito trabalhoso de começo, mas como realmente colocar isso na rotina? Olha, eu vou falar como funciona para mim, né? Assim, não são todos os dias, não são todas as semanas. Mas finais de semana é o período que eu consigo mais dar conta, eu consigo mais fazer esses hobbies, porque né, a gente não tem trabalho, mas eu tento inserir um pouquinho por dia. Claro que a gente estava conversando antes de começar a gravação, né? Nem todas as semanas são perfeitas, tem semanas que é um caos, e eu tô numa semana dessa, que eu consegui fazer Pilates uma vez, eu fui no Pilates terça-feira e fiz cerâmica ontem só. Eu tô com as peças paradas em casa desde domingo. E eu chegava em casa e eu não queria fazer nada. Eu falava, não, eu quero sentar aqui, assistir alguma coisa, mexer no celular, deitar e dormir. E vida que segue. E tá tudo bem, porque nem sempre a gente vai querer e nem sempre a gente vai conseguir inserir. Mas eu tento, pelo menos, por exemplo, cheguei em casa, tento fazer alguma coisa que eu goste. Sei lá, fazer a cerâmica ou assistir alguma coisa que eu goste. Mesmo que seja por pouco tempo, às vezes eu quase durmo no sofá assistindo alguma coisa que eu gosto. Mas eu fiz aquilo. Acordar, pra mim, né? Como eu já comentei várias vezes aqui no episódio, que eu gosto, eu sou uma pessoa muito diurna, eu gosto de acordar cedo. Então, acordar cedo todos os dias e fazer isso, que seja fazer um pilates, fazer academia, fazer alguma coisa que eu goste antes de vir trabalhar, funciona muito para mim. Então, acho que a gente precisa realmente tentar entender o que funciona para você, o que você gosta e tentar inserir, mesmo que seja ontem eu devo ter feito, sei lá, uns 30 minutos de cerâmica. Mas eu já fiquei bem porque eu sei que eu
estava mexendo com coisas que eu queria fazer, que já estavam paradas lá em casa há vários dias. A cerâmica, né? Não querendo falar muito do meu hobby, mas do momento. Mas a cerâmica, assim, eu sou uma pessoa muito sem paciência. E a cerâmica tá me ajudando muito nisso, porque assim, é extremamente trabalhoso, é uma coisa muito detalhista, porque você tem que ir lá fazer o molde, daí do molde você tem que abrir a massa, tem que cortar a massa, tem que modelar a massa. Às vezes você terminou de modelar, você fala, nossa, não ficou bom, vai, amassa de novo. Aí você tem que deixar secar 2, 3 dias, depois tem que lixar, depois tem que pintar a peça de branco, depois tem que... Então, assim, é um processo que é demorado. Então, eu tento, pelo menos, por exemplo, ontem eu consegui lixar algumas peças e pintar de branco. E tá a casa secando até agora. Na hora que eu chegar, provavelmente eu vou tentar pintar, vou tentar terminar aquela peça. Então, não quero, tipo, não tento dar conta de tudo no mesmo dia. Eu sei que não vai rolar, principalmente porque assim, precisa secar e eu não tenho todo esse tempo. Mas eu tento pelo menos um pouquinho por dia colocar ali para eu tentar ir inserindo pouco a pouco. E é para ser algo gostoso para você e não mais uma responsabilidade, né? Porque às vezes a gente fica, eu comecei esse hobby, aí eu quero fazer tudo em relação àquele hobby, aí eu quero fazer aula e eu quero comprar não sei o quê. E claro, né? Muitos hobbies a gente vai precisar fazer alguns investimentos. Mas se a gente fica com essa responsabilidade, com esse peso de que, todo dia eu preciso fazer uma peça de cerâmica, todo dia eu preciso fazer 1 hora de cerâmica, porque senão a cerâmica não é o meu hobby, senão eu sou uma farsa. E na verdade, a definição de hobby que a gente nem pegou aqui, né? Um parêntese, vamos abrir o Google para a gente ver a definição de hobby. Hobby ou passatempo é uma atividade de lazer realizada voluntariamente no tempo livre, com o objetivo de proporcionar prazer, relaxamento e descontração, sem obrigações profissionais. Então, se hobby significa isso, eu vou usar o tempo livre que eu tenho. Às vezes o tempo livre que eu tenho vai ser 10 minutos, às vezes vai ser meia hora, às vezes eu não vou ter tempo livre e tá tudo bem também. Não é por isso que não é por não fazer um dia ou uma semana que você ficou sem fazer cerâmica que você não tem esse hobby. Eu vejo muito na questão da academia. Eu falei, não é meu maior hobby, mas eu vou porque eu sei que faz bem, enfim. Então eu continuo inserindo no meu dia a dia, mas com uma frequência um pouco menor. Agora que eu tô voltando melhor. Mas ontem foi um dia que eu tinha mais tempo, então eu consegui fazer um treino legal, consegui fazer um cardio. Tem dias que eu tenho que treinar em 40 minutos. E assim, eu prefiro ir fazer do que eu ficar em casa e não fazer nada, porque eu sei que pelo menos eu fiz algo para cuidar de mim. Então, por exemplo, os dias que eu não fiz cerâmica, que é o hobby do momento, ou que não era dia de aula de pilates, eu fui na academia, às vezes um treino, não o melhor treino do mundo, não com o tempo que eu gostaria, mas eu consegui ir. Então, isso para mim conta muito, porque a gente fala, né? A gente não esperar que tenha o tempo perfeito, muitas horas por dia para fazer isso, porque a gente sabe que é muito difícil. Exatamente. Lembrar da definição de hobby que a gente viu aqui, pesquisamos ao vivo, que é você fazer algo com o seu tempo livre. Se é o seu tempo livre 40 minutos para treinar, é isso que a gente vai usar. E aí, a gente falando sobre hobby, a gente já falou um pouquinho de rotina, sobre o quanto que é importante você arrumar tempo também para ter isso. Porque para ter hobby, a gente vai precisar ter algum tempo livre. Tinha alguma coisa que você percebia que roubava muito o seu tempo, que você precisou reorganizar? A gente já falou assim um pouco no geral, mas eu queria saber coisas assim mais específicas, de repente alguma coisa que você fazia, ou atender num lugar muito longe que você ia precisar se deslocar bastante, e aí já gasta muita hora no trânsito. Tinha alguma coisa assim, ou coisas que roubavam o seu tempo e que você já conseguiu reorganizar para ter um pouquinho mais de tempo livre? Já, essa questão do deslocamento, então, eu já atendi em outras cidades. Às vezes começava o dia aqui em Tatuí, eu ia para outra cidade, depois eu voltava a atender em Tatuí, era assim, bem corrido. E aí, querendo ou não, às vezes eu levava mais tempo no deslocamento, principalmente horário de pico, eu ficava mais tempo parada do que o tempo que eu levaria realmente para chegar de volta, por exemplo, no consultório, que era algo que eu fazia. E a questão da falta de organização, que eu acho que é o ponto, assim, chave, né? Não colocar as coisas. Eu vou bater muito na tecla, eu acho que eu já bati muito nessa tecla. Não considerar as coisas fora do horário de atendimento como trabalho é uma coisa que desorganiza muito.
Pelo menos assim, no meu caso, me desorganizava demais, porque eu levava muita demanda para casa, eu tinha que encaixar essas demandas no horário que eu podia, porque eu precisava fazer e fazer bem feito, mas não estava ali na minha agenda de trabalho, né? Então, isso dificultava bastante. Realmente, esse tempo, eu acho que acaba virando um trabalho invisível. Quando a gente não considera e quando a gente vê, a gente já tá lá fazendo e não percebe, opa, o que que eu fiz com o meu dia hoje? Eu fiz, sei lá, eu atendi 8 pacientes, depois eu não fiz mais nada, mas aí vai ver tanto de outras coisas. Preciso organizar a terapia, né? Fazer tudo aquilo que envolve. E você, como uma fonotagarela, que falou que é a fonotagarela número 1, e eu vejo que você usa muitos recursos, e eu adoro, porque se tem uma coisa que eu gosto, é que os recursos trabalhem bastante, me deixa muito feliz. Teve alguma coisa que mudou na sua rotina depois que você assinou o clube, que você entrou para o clube, porque o nosso objetivo é diminuir ali esse tempo que você vai estar preparando recurso, mas teve algo que realmente mudou na sua rotina? Como que foi isso para você? Eu sempre gostei de montar recurso. Por exemplo, na época da faculdade, eu amava, mas é algo que demanda muito tempo e muito trabalho, né? A gente sabe disso. Então, assim, ter os recursos, eu gosto muito do clube, assim, sendo muito sincera mesmo, porque a questão lá, né, de você abrir para a gente mandar o que a gente quer, e os recursos são muito ligados às minhas demandas. Então, por exemplo, sempre tem recurso de fonologia, sempre tem recurso de vocabulário, vira e mexe tem recurso de pragmática. Então, são coisas muito presentes que fazem muito sentido com as demandas que eu atendo. Então, ter tudo isso organizado, porque a gente tem pastas e pastas e pastas de criança tagarela. São 2 pastas que já estou precisando da terceira. Ter todos os recursos organizados. Então, sei que eu vou precisar de um recurso de tal fonema. Eu sei onde está, o que eu posso fazer, como eu posso adaptar. Você vê quando a gente conversa, né? O quanto eu consigo adaptar esses recursos, porque a gente tem que ir trabalhando, porque nem sempre a gente vai usar eles da maneira para que ele foi criado, né? Mas a gente pode adaptar. Então, ter essa variedade de recursos sempre organizado já ajuda a ganhar mais tempo e organizar a terapia de uma maneira mais leve. Então, isso me ajudou muito, assim, nessa questão da organização. Por mais que seja algo que eu sempre gostei de montar, era algo que dá trabalho, algo que tomava tempo e que hoje já é bem mais tranquilo. E o bom é que sobra mais tempo para fazer hobbies e ir para academia e cuidar da saúde. Que é uma coisa. Oi? E fazer cerâmica. E fazer cerâmica, exatamente. Quando eu criei o clube, eu pensava muito nisso, porque eu já tive muito do outro lado, assim, de meu Deus do céu, eu tenho que atender o dia inteiro. Que horas que eu vou fazer material? Porque a gente tem muita demanda. E aí, quando eu criei o clube, foi pensando nisso, assim, vamos liberar tempo nesse preparo de materiais para você conseguir focar naquilo que você quer, que pode ser fazer cerâmica, que pode ser fazer, sei lá, uma aula de culinária, que eu acho muito chique, inclusive, negócio de aula de culinária. Pode ser fazer uma academia, pode ser ficar assistindo série, mas que seja algo que seja prazeroso. Que conselho que você daria para uma fono que está ouvindo a gente e está pensando assim, hobby? Mas eu vivo cansada, como que eu vou pensar em hobby? Eu tô cansada. Eu vou, acho que ser um pouco repetitiva, mas tentar entender e tentar organizar a rotina da maneira que conseguir, porque a gente sabe, foi algo que você até comentou, né? Foi algo que aconteceu comigo, aconteceu com você, pode ser que esteja acontecendo com alguém e que seja a única solução dessa pessoa agora, ter uma agenda muito lotada, não ter esse tempo, mas tentar, nem que seja, sei lá, 10 minutinhos no dia, fazer tal coisa. E tentar mesmo colocar isso na rotina e sentar e pensar, né? O que vale a pena, quais são os meus limites, o que eu quero, né? Talvez eu não consiga mudar tudo agora, que foi algo que a gente conversou também, mas pensar em planejar para tentar ir mudando e colocar mais essa questão de autocuidado, de hobbies, né? De coisas que você goste além do seu trabalho, na sua rotina, mesmo que inicialmente você comece com bem pouquinho, com algo bem simples, e depois você vai aumentando e colocando isso cada vez mais. Ou, testei tal hobby, achei que eu ia gostar super e não gostei. Então, tudo bem, vamos lá, vamos procurar outro, vamos tentar outra coisa, e testando assim mesmo, sabe? Não ir com aquela cobrança que, nossa, eu acho que fazer tal coisa, Pilates é super legal.
e chegar lá e não gostar. Tá tudo certo? Então, vamos procurar outro exercício físico, vamos procurar uma outra coisa que você acha que você possa gostar. Então, acho que ir muito aberto para isso, que nem sempre o que você vai tentar fazer vai dar certo, e se não der certo, vamos procurar outra coisa. Hoje, eu só consigo inserir 15 minutos de tal coisa. Tá bom, quem sabe daqui a um tempo você consiga inserir mais, né? E acho que tentar realmente pensar, sabe? O que eu tô fazendo? Como tá minha rotina? É isso que eu quero? O que eu posso fazer para mudar isso? Ah, não vou conseguir mudar agora, vou conseguir mudar daqui um ano, sei lá, 6 meses. Mas ir pensando realmente, né? Foi algo que você falou que realmente faz muito sentido. Além dos nossos limites, como eu tô entregando o meu trabalho? Será que eu tô entregando o meu trabalho de uma forma que o paciente merece? Porque às vezes vou atender por atender, então acho que realmente a gente tem que parar um pouco e pensar. Claro que a questão financeira a gente sabe que influencia muito, principalmente, por exemplo, algo que você comentou. Quando a gente sai da faculdade, a gente pensa, meu Deus, agora eu preciso fazer isso para retornar, mas ir tentando inserir essas outras coisas também, né? Com o tempo e tudo mais. Não deixar isso de lado. Você contando aí, eu só fiquei pensando, lembrando dessa época que eu estava muito cansada, e aí eu comecei a já despertar para isso, assim, eu preciso fazer alguma coisa que não tenha um objetivo, ou um objetivo de trabalho, ou um objetivo de ser útil. Eu preciso fazer uma coisa só porque eu estou fazendo, igual as crianças. Outro dia eu vi um post no Instagram muito interessante falando, mas por que a gente acha crianças tão criativas? Porque elas vão lá e fazem as coisas, não querem saber qual que é o motivo da criança subir na árvore. Não tem motivo, é porque é legal, ela quer subir na árvore, ela quer ver como que é. E aí, pensando nisso, nessa época que eu também não podia investir muito tempo em hobbies, eu lembrei que eu gostava muito de pintar quando eu era criança. Pintar com lápis de cor mesmo, assim, colorir. E aí eu imprimi alguns desenhos, comprei uma caixa de lápis de cor e eu pintava, antes do Bob Goods, tá? Antes do Bob Goods, porque não era com a canetinha lá do Bob Goods específica, era de lápis de cor mesmo. Mas aquilo ali já me ajudava a desligar um pouquinho, já me ajudava a estar mais presente aonde eu estava, que era ali. Porque quando a gente trabalha muito, né, quando a gente não para, acaba que a gente não consegue. Eu acho que a gente às vezes vai dissociando, né? Parece que a gente sai um pouquinho do nosso corpo e a gente não se sente ali, a gente não se sente presente. E aí vem toda essa parte do: será que eu estou entregando o meu melhor atendimento, exausta do jeito que eu tô? E foi algo que me ajudou muito, porque assim, como eu já falei, eu sou muito orientada a trabalho. Primeiro que eu gosto muito de fazer o que eu faço, e isso já é um problemão, que assim, é muito bom, mas é um problema, porque se a gente gosta muito, às vezes eu fico, assim, eu agradeço muito pelo meu marido na minha vida, porque ele me dá umas podadas assim: opa, peraí, agora não tá na hora, agora a gente vai, de repente, sair. Porque se dependesse de mim, eu acho que eu estaria assim, às vezes eu trabalharia sábado, domingo, não o dia todo, mas porque é algo que eu gosto. Só que eu percebo que quando eu faço isso, eu não fico produtiva. Por mais que eu esteja ali trabalhando, fazendo algo que eu goste, comecei a perceber que fazer muito, fazer em quantidade, assim, sem parar, não é bom. E aí eu comecei a colocar assim: tá bom, o descanso é uma obrigação. Se eu quero trabalhar bem, principalmente para fazer as atividades do clube, eu preciso estar criativa. E as melhores ideias que eu tenho, normalmente não são quando eu quero ter ideias. É quando eu tô andando na rua, quando eu tô, assim, num sábado, fazendo alguma coisa e eu tô brincando com a nossa filhada, ou fazendo alguma coisa com a minha irmã, e eu falo: isso aqui seria interessante. Por quê? Porque a nossa mente, nesse momento, tá livre, né? Tá mais limpa, tá mais viajante, não tá, assim, focado numa coisa. Então, comecei a proteger mesmo esse horário de, por exemplo, eu não trabalho muito depois das 6 da tarde. Eu, tipo assim, claro, né, que às vezes a gente precisa fazer alguma coisa, mas em regra, depois das 6 da tarde, meu computador tá desligado e eu não tô mais trabalhando. E a gente vai precisar, às vezes, ser um pouquinho chata, enjoada e proteger mesmo com unhas e dentes esse horário, porque a vida acontece e as pessoas têm as demandas delas. Então, eu aposto que se você for seguir com as demandas das pessoas, você vai estar abrindo horário de atendimento 7 da noite, 6 da tarde, até 8, porque as pessoas têm as demandas delas e tá tudo bem, mas a gente precisa casar com a nossa também, né? Exatamente, é algo que a gente conversou bastante, né? Entender o que a gente quer, quais são os nossos limites e ser firme naquilo, né? Outra coisa que ajudou bastante foi ter as minhas amigas junto nessa. Então, no Pilates, a minha aula experimental, eu levei uma amiga também. Ela acabou indo para um outro horário, porque é diferente de mim, ela, até pela questão do trabalho também, ela prefere fazer
mais à noite do que acordar mais cedo para fazer. Mas a primeira aula eu fui com ela, porque eu não queria ir sozinha. Então já foi um incentivo. Eu falei, que legal, eu também quero ir. E na cerâmica a mesma coisa, né? As minhas amigas, né, da cerâmica, que é a Bia e a Rafa, uma mora em São Paulo, a outra mora aqui, mas né, tem um trabalho completamente diferente. Mas a gente sempre fica, a gente tem um grupo desde a época da escola que a gente fica, hoje eu fiz tal peça. Eu fiz isso aqui hoje. E aí a gente vai conversando, olha, nossa, você fez tal coisa, ficou muito legal. Isso vai ajudando a incentivar até alguém para conversar sobre aquilo. Não necessariamente a gente vai encontrar pessoas que queiram a mesma coisa, tenham o mesmo hobby. Mas isso foi muito legal, porque isso, além, né, claro que eu aprendi por causa da Vi que me ensinou, ter as pessoas para conversar sobre isso também é muito legal. E quando eu comecei a postar isso no Instagram, eu comecei a postar assim aleatoriamente, porque eu gosto de consumir conteúdos além, por exemplo, né, de fono que só posta de fono, ou enfim. Gosto de ver as pessoas além da profissão. E aí eu comecei a postar, assim, aleatoriamente. E as pessoas se interessaram muito. E eu falei até pro meu namorado, falei, nossa, que legal. Porque, assim, postei sem querer. Falei, e as pessoas interagem muito com isso. Porque todo mundo, nossa, que legal, você fez aula. Onde você aprendeu? Tal coisa, posta mais. Eu falei, e engraçado, porque isso realmente gerou curiosidade, né? E a gente pensa, não vou postar porque é algo nada a ver. E, assim, nossa, as pessoas interagem muito nesse tipo de conteúdo, assim. Eu achei muito legal o interesse, sabe? Porque a gente gosta de estar perto e acompanhar pessoas humanas, né? Não só pessoas, por mais que a gente ame o nosso trabalho, ainda assim é um trabalho. Ainda assim é algo que a gente faz, mas que tem ali uma estrutura, que tem uma característica, por mais que a gente coloque a nossa essência, por mais que a gente dê ali a nossa pitada, mas não tem como a gente fugir. A gente segue, não queria falar receita de bolo, porque não é receita de bolo, mas a gente segue ali um padrão, um protocolo. Então eu preciso começar, eu preciso fazer uma avaliação primeiro, aí depois eu faço a devolutiva, faço o relatório. Por mais que a gente dê a nossa cara para tudo isso, a gente tem esse protocolo a seguir de como funcionam as coisas. Quando a gente traz mais essa essência, as pessoas gostam mais. Inclusive, algo que eu reparei, não sei se acontece com você, é que eu também sempre gostei de postar as coisas que eu estava fazendo. E eu comecei a reparar que os pais dos pacientes que me acompanhavam no Instagram acabavam sendo ainda mais colaborativos e comprando mais as minhas ideias, porque eles também me conheciam um pouquinho, né? Porque a gente não posta tudo, mas acabam que eles me conheciam um pouquinho. Então eu percebia que, por exemplo, eu falava, essa semana eu não vou atender porque eu vou estar viajando, e fazia todos os combinados. Ontem, inclusive, a gente gravou um episódio sobre isso, do que fazer quando quer viajar. E aí eu percebi que os pais que me acompanhavam, que às vezes iam postando assim, nossa, eu tô cansada, vou viajar em breve, eles ficavam mais colaborativos, até com o processo todo, do que, porque eles me conheciam um pouquinho mais do que só a Leidiane profissional que tá ali atendendo. Você teve alguma experiência assim? Olha, que eu me lembro assim específico, não, mas eu vejo essa questão realmente de mostrar que a gente é muito além da fono, que é algo que a gente está tentando conversar. É claro que a gente não posta tudo, é claro, enfim, a gente tem que filtrar muito, mas tá tudo bem também mostrar que eu tô ali atendendo, eu sou profissional, mas eu também tenho as minhas coisas para fazer além disso, né? E acho que até para as pessoas entenderem isso também, porque é algo que eu já comentei também, né? Vem muito aquela cobrança, por exemplo, nossa, você não tá trabalhando? Então, às vezes eu posto, por exemplo, quando eu faço vídeo de rotina, sempre eu posto trabalhando, por exemplo, em casa, fazendo alguma coisa, porque às vezes fica nessa impressão, tipo assim, nossa, não atende tal dia? Mas por que não atende? Mas não é porque eu não tô atendendo, que eu não tô trabalhando, ou às vezes eu não tô atendendo e não tô trabalhando nos bastidores, mas eu tô fazendo outra coisa que todo mundo gosta de fazer e que é importante. Então, vamos supor, assim como você gosta de fazer uma unha, eu também gosto de ter um tempo para fazer uma unha, eu preciso desse tempo dentro da minha rotina. Então, acho que é interessante, porque as pessoas começam realmente a te ver além do seu trabalho, né? E isso pode ser muito bom, principalmente nessa questão de compreensão. E eu também tive bastante interação de outros profissionais. Então, achei interessante, porque daí outras pessoas estão pensando em ter outras coisas, outros interesses além daquilo do trabalho, né? Isso é muito legal. Maravilhoso. Acho que vai construindo pontes, né? E o que você acha que não pode faltar para uma fono ter uma rotina mais leve, uma rotina mais prazerosa? Porque às vezes parece que a vida virou trabalho, cumprir checklist, dar conta, olhar a agenda com 15 pacientes para atender e marcar. O objetivo é dar check em todos até o fim do dia. Como que você falaria assim para uma fono, o que ela pode começar a fazer, o que não pode faltar para
trazer mais leveza mesmo para essa rotina? Olha, eu acho que estabelecer prioridades. Então, às vezes a gente faz aquela lista de milhões de coisas que eu quero fazer naquele dia, que a gente já sabe a hora que a gente faz que a gente não vai cumprir, porque, né, às vezes o dia já está corrido, a gente coloca mais um milhão de coisas. Então, tentar realmente estabelecer prioridades. Olha, hoje, isso, para mim, assim, é indispensável, eu preciso fazer isso. E tentar colocar dentro dessas prioridades coisas além do trabalho, que é algo que a gente vem conversando, mesmo que seja coisas pequenas, né? E se não der para fazer tudo que você planejou, ou tudo que você queria fazer naquele dia, tá tudo bem. Amanhã você tenta de novo, você distribui as tarefas de outras formas. Acho que a questão chave mesmo é a questão da organização, né? Acho que as palavras que podem definir a nossa conversa hoje é prioridade e organização. Então, acho que são coisas muito importantes para a gente conseguir ter uma rotina leve. Maravilhoso. Tem alguma coisa simples que você acha que toda fono, ou quase toda fono, já poderia assim, começar a fazer hoje ou amanhã para colocar em prática aquilo que a gente está conversando? Acho que é parar e pensar, fazer aquele exame de consciência do que tenho na minha rotina hoje que não tá legal e que eu já posso mudar. Então, não consigo, tenho muitos pacientes, agenda lotada e não tenho o que eu possa fazer porque eu não, né, como que você vai encaminhar todos os pacientes, enfim. Mas alguma coisinha você consegue fazer. Acho que é parar e realmente, olha, o que não tá legal na minha rotina, o que não tá legal na minha vida, que eu consiga mudar de imediato. Alguma coisinha você vai achar. Talvez algo que você fale, não, isso aqui é bobagem, é muito simples, né? Mas que se você mudar, vai fazer diferença. Então, é o que a gente conversou muito. Pensar um pouco, não tenta pensar muito no grande, em algo que vai demandar muito, que eu acho que o ponto-chave é esse. Parar, pensar, refletir sobre a rotina. Às vezes, não estou ainda no ponto de estar exausta, mas tenho uma rotina muito cansativa. Talvez tentar não chegar nesse ponto limite do exausto, que a gente sabe que é muito difícil, né? Que acho que é algo que nós duas já passamos, e tentar se organizar para não chegar nesse ponto que não é legal. Muito bom, gostei, amei sua dica. Quem colocar em prática já vai ter valido muito esse podcast. E agora a gente está se encaminhando para o final. Eu chamo de podcast, é canal no YouTube, é tudo junto. E agora a gente já está se encaminhando para o final do nosso chá com fono, que está sendo delicioso, inclusive. E eu gostaria de fazer com você um bate-bola. Vou falar um pedaço de uma frase e você completa para mim, combinado? Combinado. Ser fono é maravilhoso, mas É cansativo. meu hobby salva minha sanidade, porque Faz eu lembrar que existe uma Isabelle além da fono. se eu pudesse falar algo para fono iniciante, seria... Lembre que existe muito trabalho além dos atendimentos. Parece algo muito repetitivo, que às vezes você fala, mas a gente sabe que existe. Mas se a gente não levar em consideração na hora de criar uma rotina, é complicado. Ai, amei ter você aqui. Fala pra gente aonde que a gente encontra você no Instagram, nas redes sociais, se a gente quiser ir lá te acompanhar, ver suas peças de cerâmica fria, ver você fazendo pilates. Meu Instagram é Fono Isabelle Machado. Por enquanto, só tô no Instagram. Por enquanto, temos projetos. Muito bom. Então, gente, vai lá seguir ela, ver as peças que ela faz de cerâmica fria, ver ela postando os materiais do clube, ver, também se inspira nas ideias que ela às vezes adapta, posta, mostra pra gente, vamos inspirar. Adorei, eu acho que esse, um excelente episódio. A gente conseguiu conversar sobre, assim, coisas que são muito importantes. A gente acaba não conversando muito no dia a dia, porque a gente foca muito naquilo que é técnico, mas para que nós sejamos boas técnicas, a gente precisa estar bem, né? A gente precisa estar com a mente livre, a gente precisa, de fato, conseguir desligar um pouquinho, descansar um pouquinho. Você gostaria de falar, assim, deixar uma mensagem final, de repente, para quem está ouvindo, como a gente já falou, né, que está cansado, uma mensagem, não sei, se você quiser, se você não quiser. Se você achar assim, já falei muito, já falei tudo, pode ficar à vontade. Eu acho que essa questão mesmo que a gente conversou, né, Leide? Nem sempre a gente vai conseguir mudar tudo e tá tudo bem. A gente sabe que existem fases e fases. Eu, às vezes, comento com a minha sócia. Eu sei que essa é uma fase que eu preciso trabalhar mais e daqui a pouco eu vou conseguir organizar melhor minha agenda. E, como eu disse, eu também tenho questões da minha agenda que eu também quero mudar, que eu também quero melhorar, mas que eu não consigo de imediato.
mas que eu já melhorei muito do que era lá atrás. Então, também não precisa se culpar se não conseguir mudar tudo, mas tenta de pouquinho em pouquinho, né? Ir mudando o que te incomoda, o que você acha que não tá tão legal, e tentando entender mesmo os seus limites. Às vezes a gente vai extrapolar os nossos limites sabendo que a gente está extrapolando, e tá tudo bem, que é o que a gente consegue no momento, mas e tentar se planejar, né? Nem que seja um prazo maior, a ter aquela rotina que você quer, a se cuidar, né? Porque senão a gente sabe que a gente adoece em todos os sentidos. Então, tentar mesmo que seja bem pouquinho se priorizar. Se alguém quiser conversar sobre alguma coisa relacionada a isso no Instagram, pode mandar mensagem, eu adoro conversar sobre essas coisas. E acho que é isso. Muito bom, excelente. Amei nosso bate-papo. Vou deixar aqui também o meu arroba no Instagram, arroba Leide Rocha Fono, se alguém quiser ir lá conhecer, me seguir, conhecer sobre o clube, enfim, todas as informações vão estar na legenda. Vou deixar também seu arroba na legenda para quem quer seguir você. E vou deixar os links, vou deixar tudo, uma lista enorme. Muito obrigada, foi delicioso estar aqui com você. Já estou ansiosa para o próximo, inclusive, já fiquei aqui com ideias de próximos temas para a gente poder falar. Que você continue fazendo muitas peças de cerâmica, arrasando, aprendendo, daqui a pouco conhecendo novos hobbies, sempre assim, ó, bem dinâmica, mudando. E é isso. Muito obrigada para todo mundo que ouviu e até a próxima.